gente, tudo bom? Eu sou Dora Dimas, tenho produtora cultural e nós vamos conversar sobre o projeto Criar e Realizar, que foi aprovado na PENAB de Jaboatão. E a gente vai conversar sobre a elaboração, formatação de projetos culturais e criativos, leis de incentivo, e a gente vai começar numa atmosfera de podcast, né? Como diz uma amiga nossa, entramos numa podosfera. E eu trago hoje aqui Ana Maria Silva. Tudo bom, Ana? Tudo bom, gente? Então, Ana, como é o seu trabalho lá no Museu da cidade do Recife? Olha, o museu é um espaço de guardar, como eu vou dizer, histórias, né? Então, o meu trabalho, além de coordenar a equipe, coordenar o funcionamento do museu, limpeza, as pessoas, também é receber os visitantes, receber escolas, né? Nós temos um setor educativo, um setor de pesquisa, que ficam ao cargo de receber os estudantes, as escolas públicas e privadas, pesquisadores do Brasil e de outros lugares, de outros países. Então, a função do Museu da Cidade do Recife é divulgar a história da cidade e um centro de pesquisa. Então, eu contribuo com isso, recebendo escolas, organizando o museu, deixando ele em ordem, para que a gente possa receber essas pessoas. Tem exposições acontecendo no museu? Como é que é feito isso? Sim, nós trabalhamos com exposições de longa duração e exposições temporárias que vêm através, inclusive, de projetos culturais. As pessoas nos procuram para ficar com espaço por um período de tempo para fazer as suas exposições. As nossas exposições são exposições que falam sempre sobre a cidade, trazendo a cidade do Recife, para que o visitante e o Recife, o recifense, tenha o sentimento de pertença, para que ele se orgulhe da sua cidade, para que ele cuide da sua cidade, para que, como dizia uma amiga nossa que foi gestora do museu, Betânia, o forte tem 400 anos, então ele precisa durar mais 400 para as próximas gerações, para os próximos visitantes, para que todas as pessoas que cheguem possam visitá-lo. Então, a minha função e a função de todos que estão lá é manter o forte e o museu em pé. Eu soube que tem uma história da bandeira, da troca da bandeira. Conta pra gente como é que isso acontece. Sim, isso é bem interessante. Nós temos todo dia 12 um projeto municipal, uma lei municipal de bandeira do Recife sempre no alto. Então, todo dia 12, a gente troca a bandeira velha, por uma bandeira nova, de preferência com estudantes de escolas públicas, cantando o hino e hasteando a bandeira. Então, é uma lei municipal, bandeira do Recife sempre no alto. Então, essa bandeira tem que se manter em ordem, limpa, organizada e no alto. Ela não pode nunca ser baixada. É uma forma de preservar, é uma forma de ensinar os atos cívicos até, né, Isso. dentro de um processo, embora seja uma lei, mas se torna um atrativo, porque não só os alunos vão, isso tem uma divulgação, vocês têm um site, vocês divulgam na internet, nas redes sociais, Sim, né? sim. Isso é, na verdade, uma aula de educação patrimonial, porque você vai educar as pessoas a cuidarem dos patrimônios, né, a partir de pequeno. Então, dentro da escola, a gente trabalha isso. Quando uma escola chega, a gente pede que o professor tenha estudado sobre o museu, sobre a cidade e aborde com os alunos o que eles vão ver no museu. Que eles não cheguem simplesmente achando que é um passeio. É um passeio, mas é uma aula cultural. Perfeito, perfeito. Então, como você disse, tem muitos produtores culturais que procuram o museu para que possam realizar seus projetos Sim, lá. Que tipo de projeto o museu pode aceitar? sim. Porque eu sei que existem algumas limitações de espaço e tudo mais. Quais são os projetos que os produtores mais procuram para realizar lá? Olha, a gente recebe muito pessoas que trabalham com conservação, né? Conservação, a gente teve um projeto muito bonito de conservação dos mapas do século 17 e 18, conservação de fotografias. A gente teve projetos que, usando as fotografias do museu, do acervo do museu, que nós temos mais de 300 mil fotos, foi feito um livro de fotografias sobre a cidade. É,
arte contemporânea também, uma ou outra. Esse ano nós tivemos a 24ª Bienal de Fotografia, a exposição ficou lá no museu, o Salão de Fotografia, então diversas exposições que conversem com a cidade do Recife. Então a gente sempre procurar exposições que estão ligadas com a cidade, que possa fazer link direto com a exposição que a gente tem no momento. Né? Então a gente faz esse trabalho, essa curadoria. Esse trabalho da seleção dos projetos que, quando aprovados, vão poder ser realizados lá é muito importante, porque é um espaço aberto, né? É um espaço de acesso gratuito, que acontecem essa convergência de alunos com foco na educação patrimonial de preservação, pertencimento. Né? Vocês estão de parabéns. Obrigada. Pelo trabalho que vocês desenvolvem. Eu conheço a equipe que trabalha lá, pessoal extremamente competente. Né? E a gente vai conversar um pouco agora sobre o que é um projeto cultural, né? Porque às vezes as pessoas, de uma certa forma, querem fazer alguma coisa, mas não conseguem tirar essa ideia que eles têm na cabeça e colocar no papel. E não é tão fácil, e é ao mesmo tempo fácil, desde que você tenha uma metodologia para trabalhar com isso. Então, o que a gente tem? A gente tem, principalmente, que pensar numa ideia. O que é essa ideia? Essa ideia, ela tem que vir para resolver um problema. Se o problema existe, seja ele de qual situação ele venha chegar até você, se é na área de artes visuais, se é na área de pesquisa, se é na área de conservação, de teatro, cinema, né? Qualquer uma das áreas culturais que nós temos atuantes, né? Você tem que saber qual é o problema. E quem é que gera esse problema? Quem gera, a gente fala que é o mercado, mas o mercado são as pessoas, que às vezes comentam numa quantidade até maior a necessidade de ter mais filmes para poderem assistir, mais espaços para poderem colocar suas peças de teatro, suas exposições. Né? Então, às vezes, o produtor cultural e o artista, que são duas pessoas, às vezes a mesma, mas às vezes diferentes, né? Eles sentem uma imensa dificuldade, e a gente tem pesquisas aí comprovadas de que existe uma carência de um ensino, de uma metodologia para que essas pessoas possam apresentar seus projetos. Para quem ela vai apresentar? Ela vai apresentar em um edital que esteja aberto, ela vai apresentar numa lei de incentivo. Então, essas oportunidades, os problemas passam a ser oportunidades. Né? Então, se os problemas chegam, a oportunidade pode ser de uma temática que precisa ser mais abordada, mais explicada, um estudo de viabilidade como uma pesquisa, porque a área de cultura também abrange pesquisa, né, em todos os sentidos. Né? Numa área de profissionais que precisam ser qualificados, como cursos como esse aqui que eu estou começando, né, conversando com a Ana Maria, nesse podcast, para a gente tentar entender melhor e passar para vocês o que é montar um projeto cultural. Né? Uma coisa importante que eu acho, Ana, é que quem escolhe um tema para abordar num projeto precisa fazer uma pesquisa, precisa conhecer aquele tema, porque não é aleatório. Né? Embora um artista seja um cantor, mas tem várias linhas dentro da área da música, e ele tem que escolher qual é a linha que ele quer seguir e a que ele vai interpretar. Ele tem que vir fundamentado, né? Exatamente. E essa fundamentação é extremamente importante para a justificativa dele no seu projeto. A gente vai ver lá na frente. Né? Outra coisa muito importante é a elaboração dos textos. Existe uma relação de verbos no infinitivo que precisam ser usados na hora de escrever um projeto. Dizer assim, alguém que vai avaliar, você é avaliador e eu sou o produtor cultural que estou escrevendo. Eu quero realizar uma exposição de arte. Quando você for ler, você vai ler, eu quero realizar uma exposição de arte. Oi, eu não quero realizar nada, eu estou aqui só analisando. Então, se a gente usa o termo
Pretende-se realizar uma exposição de artes visuais? Ok, a pessoa que está lendo vai entender que você e sua equipe querem fazer esse tipo de ação cultural. Então, é muito importante isso. E outra coisa muito importante é, na hora que escrever o projeto, peça para alguém que nem que seja da área cultural, mas que vá lá ler o seu projeto, fazer uma revisão do seu texto. Porque, às vezes, tem coisas que vão estar escritas ali que a concordância não está correta, falta uma vírgula. É bom fazer ter esse olhar, né? Outra coisa é você buscar informações que dê credibilidade. Vamos supor que na sua justificativa você vai dizer que foi feita uma pesquisa. Quem fez a pesquisa? Foi a Ancine? Foi o IBGE? Foi a Secretaria de Cultura de determinado estado? Que existe uma carência daquela temática que você quer abordar? Isso é importante. Então, a sua pesquisa anterior está fundamentada em resolver um problema. Perfeito. Dora, eu quero fazer um projeto. Vamos dizer que eu quero falar sobre o Carnaval de Pernambuco. A gente sabe que é um tema que ele está sempre evoluindo. Mas eu preciso ter cuidado para saber se o que eu quero colocar já não foi lançado em outro projeto, para que o meu projeto não perca o interesse pelo analisador? É isso que a gente vai falar sobre ineditismo. O seu projeto pode ser até parecido com o que já existe. Mas se você cria uma visão nova, uma realização nova, uma ação nova, você está inovando com esse seu tema. É um tema comum? É, porque o Estado de Pernambuco ele tem essa multiculturalidade e o frevo, como patrimônio imaterial da humanidade, carrega esse suporte, né? Mas você falar sobre carnaval, você tem que ver realmente, através de uma pesquisa, se já não existe um projeto como esse. Em qualquer edital, em qualquer lei, você tem como pesquisar, certo? Existem ferramentas hoje que te permitem. E qualquer diferença que você faça na hora de descrever o seu projeto como uma coisa nova e inédita, aí você se diferencia de todos os outros. Aí seu projeto passa a ter uma pontuação maior. É um tema comum. Que eu ia lhe perguntar. É um tema comum, mas com a pontuação maior pelo fato de ser inédito. Em que situação, quando eu vou pensar num projeto, o que eu devo colocar, que aquilo ali vai chamar a atenção de quem está analisando e que eu vou ganhar um ponto a mais? Opa, esse aqui interessou-se por isso ou aquilo. Essa é o grande caminho para você começar a escrever um projeto, né? A sua ideia é uma ideia boa, mas você sozinho não vai conseguir isso. Então você tem que pensar, primeiro, na sustentabilidade do seu projeto, se ele é sustentável, se ele pode ter replicações futuras de outras ações, de outros momentos em outros editais, ou até mesmo nesse seu etapa 1, etapa 2 e aí por diante, né? Você tem que pensar nessa continuidade, sempre criando ações novas e inéditas, trazendo outras informações, quem sabe misturando cultura com inovação, cultura com tecnologia e cultura com outras áreas como o social, o educacional, até o ambiental, por que não? Né? Então você traz uma ideia diferente, você traz uma lógica até diferente para o seu projeto. Agora, muito importante, 2 pontos que todos os editais e todas as leis exigem é a acessibilidade, né? Hoje em dia a gente sabe que existem ferramentas aí disponíveis para você criar acessibilidade comunicacional, física, de relacionamento. Então, precisa pensar nisso também. A sua ideia, você tem que pensar para ela ser inédita, ela tem que vir dessa necessidade. Ou alguém, alguma empresa, ou um outro produtor, um artista, encomenda um projeto a você. Você, como produtora cultural, que sabe elaborar projetos, já tem uma carreira de alguns anos de projetos elaborados e aprovados, você tem como dar credibilidade para esse seu cliente e dizer assim, eu vou fazer o seu projeto. Nós sabemos que temos, como é que eu vou dizer,
editais em todas as esferas, federal, estadual, municipal, certo? Em alguma dessas esferas, eu sendo aqui de Recife ou de algum outro estado, eu posso fazer um projeto para levar ele pelo Brasil? Pode, pode. Dependendo do edital que você coloca ou da lei que você coloca, você pode levar ele até para fora do Brasil. Existem editais específicos no Ministério da Cultura, né? Tem a Lei Rouanet, e você tem editais separados para você fazer, levar a ação cultural de Pernambuco para até fora do Brasil. Existe essa chance e essa possibilidade, né? A gente tem que pensar também em algumas coisas bem sérias e concisas daquilo que você está falando com aquilo que você vai precisar gastar. É uma previsão, não deixa de ser, mas você tem que pensar num orçamento, né? Você tem que pensar em custos. E outra coisa muito, mas muito importante, é você criar uma equipe. Primeiro, pessoas que convivam nesse meio cultural. Segundo, pessoas da área cultural que você quer fazer o seu projeto. Porque aí você vai ter especialistas. Eles não vão ser uma assessora de imprensa, você tem várias a sua opção, mas tem algumas que trabalham com cultura. E elas sabem como chegar às pessoas interessadas em divulgar o seu projeto e ter o seu projeto na mídia, né? Então, o que é que a gente pensa agora? A gente pensa em como eu vou elaborar o meu projeto. Eu já sei tudo isso que eu já tenho em mente, mais ou menos. Eu já sei que eu preciso de uma equipe. Eu já sei que eu preciso ter um orçamento. Certos projetos, ou certas leis ou editais, você pode apresentar um orçamento só, aquele que você pesquisou, dentro dos parâmetros do mercado. Mas tem projetos e leis que pedem 3 orçamentos sobre um determinado serviço. Por isso que eu digo o seguinte, surgiu um edital, gente, isso é para vocês, viu? Surgiu um edital, leiam. Primeiro, quem pode participar? Pessoa física, pessoa jurídica, produtor cultural. Se for Fucultura, precisa de um cadastro. Se for Lei Rouanet, não precisa de cadastro, vai lá direto e faz o seu projeto. Empresa com fins econômicos também pode participar. Primeiro, olhe isso. Depois, leia o edital, sublinhe, converse com sua equipe, porque tem itens no edital que são exigências. Se você não concorda com aquelas exigências, você diz assim, isso aqui eu não vou cumprir, eu digo logo, eu falo para meus alunos, não entre nesse edital, porque vai ser um choque para você ter que fazer uma coisa que você não concorda. Mas, se você concorda, continue em frente. Tem muita coisa ainda para aprender, muita coisa para discutir, e a gente vai falar sobre algumas ferramentas muito importantes na área de elaboração de projetos. Eu queria deixar bem claro, Ana, 2 coisas bem distintas aqui. O que é ser um produtor cultural e o que é ser um gestor cultural, tá? Para que as pessoas, de uma certa forma, possam entender melhor como é que funciona isso. O que é um produtor cultural? Ele participa da concepção do projeto, da ideia, ele elabora planilha, ele faz o levantamento dos orçamentos com pesquisas, né? Ele pode sugerir a identidade visual do seu projeto, ele pode enquadrar e dizer, olha, nessa lei você não vai conseguir o que você quer, mas nesse outro edital você vai conseguir. Então, o produtor tem esta noção e você pode chegar ao controle orçamentário, a trabalhar na produção executiva, você pode trabalhar orientando como você quer a sua divulgação. Isso tudo produtor cultural, gente. Ele pode chegar até a fazer a montagem de um show, estar lá junto com toda a equipe, coordenando, supervisionando. Ele pode ser o responsável por todos os pagamentos, para fazer depois, ajudar o contador na prestação de contas, né? Então, é um profissional que é multi. Ele tem múltiplas funções.
Ele exerce algumas de uma vez só, outras separadamente, mas vai desde a elaboração até promover e executar o projeto. Já o gestor cultural, ele trabalha em algumas funções só do produtor cultural, porque ele só atua em órgãos públicos. E, geralmente, o gestor cultural que atua em órgão público, ele não executa. Ele pode ter o programa, ele pode ter o projeto, ele pode lançar o edital, ele pode participar da avaliação da seleção, mas ele não pode executar. Então, mas ele pode fiscalizar. Ele pode estar lá para saber se o projeto aconteceu, mas ele não pode executar. Ele também não pode ir atrás do dinheiro. Ele também não pode colocar o projeto em leis e editais. Então, existe essa pequena diferença e as pessoas precisam entender por que, às vezes, um gestor cultural que está dentro de uma secretaria, né, de cultura, seja ela estado ou municipal, ele não pode estar na execução de um projeto cultural. Então, essa é a grande diferença entre o gestor e o produtor cultural. Existe uma outra diferença que eu acho que as pessoas precisam entender também, o que é elaborar e o que é formatar. Você sabe o que é isso? Não, não. Esse ainda aí não é a minha praia. Então, elaborar vai desde aquela arte do criar, de pensar na ideia como uma solução, de ter algo estabelecido dentro de uma área cultural específica, de tantas que existem já por aí. É gastronomia, literatura, como eu disse, artes visuais, É música, é teatro. audiovisual por aí. Então, tem toda essa lógica do elaborar. Primeiro, ele vai pesquisar o tema escolhido. Depois, ele vai selecionar os temas que ele vai criar para poder desenvolver o seu projeto. Segundo, já falamos, vai fazer a pesquisa, tanto de tema como de valores. Porque a gente tem uns parâmetros orçamentários. E, às vezes, muitos projetos vêm dizendo assim, limite máximo de 200 mil. Então, você não pode passar como produtor daquele valor, porque você está pedindo esse dinheiro, seja para fundo de incentivo ou para lei de incentivo, ou para um edital, né? Então, você pode compor a planilha orçamentária, ok? Você pode convidar pessoas qualificadas dentro ou fora do seu círculo de amizades, mas que sejam indicadas ou que tenham experiência na área para participarem das funções do seu projeto, porque você acha que determinada função é extremamente importante para a realização do seu projeto. Então, você vai buscar um profissional qualificado, né? E o que é formatar? Não sei se você já abriu um formulário de projetos, ele tem umas caixinhas, não sei se você já viu isso. Sim. Eu acho que muita gente já viu essas caixinhas. E embaixo das caixinhas tem uma coisa bem pequenininha escrita, somente 1000 caracteres. Gente, o que é isso? Isso é o seguinte, a sua ideia você tem que pegar, abrir um Word, para você e para quem está nos assistindo. Abrir o Word, fazer lá, escrever a sua ideia. Lá no seu Word você tem um item que é revisão, contagem de palavras. Seleciona. Se passou de 1000 caracteres, o que você escreveu, aquela caixinha não vai aceitar. Certo? Aí você tem que reduzir o seu texto, desde que você não mude o contexto principal da sua ideia. Que fique uma lógica daquilo que você quer apresentar. Aí você faz o seguinte, você faz Ctrl+V e Ctrl+C e está lá, dentro da sua caixinha, dentro do seu formulário, você salva. E é assim que os editais estão acontecendo. Cada vez eles estão colocando menos caracteres. Há uns 3, 4 anos atrás, eu me lembro que eu tinha 3.000 caracteres para colocar numa justificativa. Hoje eu só tenho 2.000. E tem muitos editais com 1.500 só. Né? Então, são coisinhas que vocês precisam entender que é importante para poder você não perder tempo.
Vamos falar uma coisinha rápida? Tempo. O edital abriu hoje. Ele tem 45 dias para ficar aberto. Ok? Ok. Não deixe, pelo amor de Deus, para fazer o seu projeto no De último última dia. hora. 2 problemas vão acontecer. Não vai dar tempo de você fazer todas as suas caixinhas. Não dá. Segundo, não dá tempo de você fazer seu orçamento. Terceiro, o sistema vai cair. Porque é tanta gente querendo fazer que o sistema entra em bug, gente. Como aconteceu da última vez aqui no edital Rouanet Nordeste, que eles tiveram que, de última hora, prorrogar por mais 48 horas, porque não segurava, nem abria o site, nem segurava informação, você colocava, ele não salvava. Então, esses formulários, eles são importantes. Vá lá, entre, copie, cole, selecione, arranje um jeito de ter isso lá no seu Word e vá fazendo com a sua equipe, né? A sua equipe precisa de um brainstorm. O que é um brainstorm? É você sentar num lugar bem tranquilo, tomar um cafezinho, bater um papo e cada pessoa colocar para fora a sua ideia do jeito que ela veio na cabeça. O tema é esse. Eu quero chegar a esse produto ou a esse serviço. Mas eu preciso saber como é que vai ser o meio do caminho. Estou preparando um projeto, certo? Tá. Mas vou colocando lá nas caixinhas, vou salvando. Eu posso salvar ele para dar continuidade depois? Eles permitem isso? Alguns editais sim, a grande maioria sim. Tá? Algumas leis sim, mas tem outros que não permitem. Então é por isso que eu digo, faça tudo antes, depois é Ctrl+V, Ctrl+C, salvar e enviar. Tem muito edital que pede uma relação enorme de documentos. Certidões e comprovações e currículo e cartas de anuência. E às vezes você tem que pegar 5 pessoas que estão na sua equipe principal, juntar todas as cartas de anuência em um documento só. Vai lá na Love PDF, junta tudo. Vai dar tempo 24 horas antes do edital terminar? Não. Você vai perder uma oportunidade. Ok. Vai perder uma chance de ter aquele dinheiro e tirar o seu papel, sua ideia do papel e colocar ela na rua e beneficiar uma série de pessoas. Porque qual é a intenção de um projeto cultural? É só você se realizar? Não. É você ter um campo de abrangência. Primeiro, de profissionais que você vai remunerar. E segundo, que você venha beneficiar muito mais pessoas. Isso. Por isso que você tem que definir o seu público na hora de escolher a sua ideia, né? Então, se eu vou fazer um filme, eu tenho que ver se é um filme para criança, se é para adulto, se é para adolescente. Se eu vou ter intérprete de Libras, se eu vou ter legenda, se eu vou ter audiodescrição. São serviços? Tem custo? Tem. Às vezes alto. Mas, se você está fazendo seu projeto e você quer desse jeito, procure um edital que tenha base para te dar esse suporte de dinheiro para você fazer, né? Então, assim, eu acho que é para a gente finalizar esse nosso papo aqui, eu só queria passar para você o seguinte, para as pessoas que estão nos escutando e nos assistindo, Pernambuco, eu digo que é um país privilegiado, sabe? Ele tem a lei de incentivo da Prefeitura da cidade do Recife, que ela funciona de 2 formas. O mecenato, que é o ISS, que a empresa deixa de pagar e direciona para um projeto, e tem o fundo. Ela tem 2 sistemas dentro de uma lei só, né? E eles passam por um edital. O edital é uma seleção de projetos que vão ser contemplados com uma pontuação. Quem tirar a maior pontuação, parabéns, vai estar lá realizando seu projeto. O outro sistema... deixa eu falar. Quem pode entrar na SIC, que é da Prefeitura do Recife? Pessoa física, pessoa jurídica, com ou sem fins econômicos, mas que seja de natureza cultural essas empresas. E essas pessoas precisam morar no Recife? Precisam. Tem a lei da Prefeitura, ela determina que uma das exigências, a pessoa comprove que mora na cidade do Recife há 1 ano.
Então tem que ter um documento de 1 ano atrás, uma conta de luz, um telefone, uma conta bancária, um extrato bancário e o atual. Por isso que eu digo, são documentos. E às vezes documentos você não consegue tudo no mesmo dia. Então, o que acontece? Tem a lei da Prefeitura da cidade do Recife, né? Tem agora, há alguns anos, o Funcultura, que é o Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura. Esse fundo, o projeto sendo aprovado, você não precisa ir atrás do dinheiro. Ele vem de um fundo que é direcionado de algumas empresas que colocam o ICMS na conta do governo para direcionar para esse fundo. Então, a gente já fica mais tranquila como produtora cultural. Fez o projeto, ganhou uma boa pontuação, você faz. Quem pode entrar? A mesma coisa. Pessoa física, jurídica, com os refis econômicos. Agora, para entrar no Funcultura, precisa ter um cadastro pré-aprovado, que eles chamam de CPC, Cadastro de Produtor Cultural. O que é isso? Você tem que mandar sua documentação por e-mail. Graças a Deus, hoje é por e-mail. Antes era por impressa, escrita em 3 vias, né? Então, a internet nos ajuda bastante. Então, você manda isso com a sua comprovação, pequena ou grande ou média, do que você faz na área cultural. Se você já trabalhou para alguém, se você é produtora do seu próprio projeto, se você trabalha numa entidade, numa empresa, até no museu da cidade do Recife, né? Você tem uma ação cultural dentro do seu currículo. Você aprova, você recebe um número. Na hora de preencher o formulário do Funcultura, se você não tem esse número cadastrado, esqueça. Eles abrem o ano inteiro para você fazer isso, só que fecham na hora que o edital está aberto, viu? Então tem que ter atenção a datas. A gente funciona também como um assessor jurídico, porque o jurídico é o advogado que tem data para tudo. E a gente, como produtor cultural, também precisa ter, né? E como última lei, a gente tem a lei federal, que é a nível Brasil, que é a Lei Rouanet, que permite que as empresas que pagam o lucro real, e declaram isso no imposto de renda, possam direcionar 4% do que ela tem a pagar para um projeto cultural aprovado, chancelado e que isso esteja publicado em diário oficial. A primeira coisa que a empresa vai pedir de você quando você chega para mostrar a sua ideia, cadê a publicação do diário oficial? Você tem que estar lá, toda a documentação que providencia o produtor cultural. Ele funciona também como um gestor administrativo do projeto, né? É mais uma função, vamos lá. Então, a pessoa física também pode fazer parte de um projeto Lei Rouanet. E ela pode direcionar até 6% do que ela tem a pagar para um projeto cultural. O que acontece com tudo isso aí? Na Lei Rouanet, se a empresa direciona 4% do que ela tem a pagar para um projeto cultural, esse valor vai ser abatido no ano seguinte, no ano fiscal seguinte, quando ela for pagar o imposto de renda. E na pessoa jurídica também. A diferença é, como é pessoa jurídica, ela pode trocar informações de contrapartida. Por exemplo, na peça de teatro, na hora de apresentar, você falar o nome da empresa patrocinadora. Nos materiais de mídia e divulgação, você pode também colocar logo a marca do patrocinador como patrocínio, ou como incentivo, ou como apresenta, depende do acordo que foi feito, né? E essa empresa vai fazer um contrato com você. Esse contrato vai ter cláusulas positivas de ambas as partes, negativas de ambas as partes. Então, de uma certa forma, a gente tem uma cobertura maior em todos os sentidos quando você tem um projeto cultural. Você escolhe. Lei do SIC, que é a Prefeitura do Recife, Funcultura, que é o Estado inteiro, Ou Rouanet. ou Rouanet, que Lei é federal. a nível federal. Então, a gente tem cobertura. A gente tem cobertura para todos os segmentos culturais. Eu vou falar eles bem rapidinho aqui, e quem tiver mais interesse, procure lá no site do Ministério da Cultura, que ele tem todas as
as áreas que vocês podem colocar projetos. Também no Fucultura, bem rápido. Teatro, vou ler, viu, gente, para não errar e não esquecer nenhuma. Teatro, dança, circo, ópera, mímica e congêneres. Produção cinematográfica, videográfica, fotográfica, discografia. Está entrando agora streaming, séries, podcast, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Literatura, inclusive, de referência. Música erudita, música regional e música popular. Inclusive, este ano, a música regional foi considerada artigo 18, que depois a gente vai conversar num outro podcast aqui, sobre o que é artigo 18 na Lei Rouanet, que é isenção de tudo. Então, até isso entrou. Por quê? Porque houve uma pesquisa, houve uma pressão e houve uma necessidade de uma escuta a nível nacional, de entrar música regional como música cantada, tocada e dançada, que entra num artigo que beneficia tanto o produtor, o proponente, como a empresa. Vamos lá. Artes gráficas, artes plásticas, design, gravura, cartazes, filateria e outros congêneres desta área. Folclore e artesanato, todos. Patrimônio cultural, aí você tem o material, o imaterial, o histórico, o arquitetônico, o artístico, o arqueológico, bibliotecas, museus, que é a sua área, arquivos e demais outros acervos. Temos também um item chamado Humanidades, que inclui, além de livros, a produção de revistas impressas e digitais. Hoje a gente tem muita revista digital, né, porque a facilidade e o acesso à internet é uma febre, né, de todos, e a facilidade de você poder ter acesso em qualquer lugar. Isso é o importante. Você tem ainda projetos que podem ser direcionados para a rádio, para a televisão, podem ser educativos e culturais, de caráter não comercial, porque aí entra a TV pública, que pode exibir seus produtos, como eles chamam, né? Você tem a linha de arquitetura, você tem arquitetura e urbanismo, né? Você tem gastronomia, que entrou há pouco tempo, você tem arte digital, cultura afro, cultura indígena, e por aí vai. Então, tem muita coisa, né? Muita coisa que o pessoal pode entrar aí no site do Ministério da Cultura para dar uma lida e ver o que tem mais interessante dentro da área de cada um, não é isso? Eu vou deixar depois o site bem certinho do Ministério da Cultura, o site do Funcultura, o site do SIC da Prefeitura do Recife. Quando a gente tiver, vocês, né, tiverem mais habilitados a falar sobre esse tema, talvez a gente não precise mais nem retornar a isso, porque eu acho que são leis importantes que precisam ser descritas. E eu faço uma ênfase muito importante, depois da nossa pandemia, né, da PENAB, que é a nossa lei com a qual eu fui contemplada para poder estar fazendo esse projeto aqui com vocês, né, que é a PENAB, que é de Jabotão dos Guararapes, mas ela esteve presente em todos os municípios. É questão de uma gestão organizada da Secretaria de Cultura entrar, fazer os trâmites necessários como gestão, para que ela receba o dinheiro da verba federal da PENAB, que é a lei Aldir Blanc, né? E você tem ainda outros incentivos que antes eram só no período da pandemia, mas com uma votação de lei e assinada pelo presidente, ela passou a ser permanente por alguns 5 anos ou 10 anos aí pela frente. É isso aí. Ana, eu queria lhe agradecer pela sua atenção, disponibilidade e esses informes todos que você trouxe para a gente. Eu que fico feliz de participar, da gente poder mostrar para as pessoas que a cultura é muito mais ampla do que se imagina, do que a maioria tem na cabeça. Vamos abrir a cabeça para a cultura? Bora, gente. Bora pensar em elaborar um projeto legal? Vou dar umas dicas importantes para vocês no nosso próximo encontro. Até lá, obrigado.